Olá, queridos e amados irmãos, bem-vindo ao nosso Dose de Fé. Mais uma dose de esperança, mais uma dose de alegria, mais uma dose de fé ao seu coração. Que bom que Deus tem nos dado a oportunidade de escutar mensagens edificantes, mensagens que são fundamentadas na palavra dele, e assim nós podemos nos submeter à soberania do Senhor em obediência. E isso é amar a Deus sobre todas as coisas. E hoje estará conosco aqui o pastor Ademir, da Igreja Batista do Flamengo, que nos trará mais uma mensagem, mais uma palavra, direto do trono de Deus. Seja muito bem-vindo, pastor Ademir. Vamos meditar agora nessa palavra que nós lemos. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, a partir do versículo 8, narra essa história sobre Elias e essa viúva que morava em Sidom, um país vizinho a Israel. E o tema da nossa mensagem, a palavra do Senhor diz: não temas, não temas. O que está preocupando o teu coração? Qual é o temor que invade os teus pensamentos nesses dias? A palavra do Senhor diz nesse texto: não temas, não temas. Essa é uma das expressões que nós mais encontramos na palavra de Deus. Essa palavra foi dita para Josué, essa palavra foi dita para Daniel, essa palavra foi dita para Moisés, essa palavra foi dita para inúmeros personagens da Bíblia. Quando o Senhor apareceu a essas pessoas, a expressão era: não temas, não temas. Então eu quero que você, que talvez seja preocupado, ansioso, ansiosa, você deixe o Senhor falar o teu coração através dessa palavra. Esse texto que nós lemos, amados, Elias estava vivendo um momento muito difícil do seu ministério, quando ele disse a Acabe, ao rei de Israel, que não choveria sobre a terra, conforme a sua palavra. Por 3 anos e meio não cairia chuva sobre a terra, nem orvalho do céu. Haveria uma grande seca em Israel. E depois de Elias falar essa palavra para o rei, ele foi enviado pelo Senhor até a uma torrente, onde ele foi alimentado por muitos dias ali e bebia da água da torrente. Mas depois de algum tempo aquela torrente secou-se e o Senhor falou para ele: vai então agora a Sidom, até a cidade de Sarepta, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Está aí no versículo 9 que nós lemos. Interessante nós pensarmos. O Senhor mandou Elias ir até uma cidade fora de Israel, um país vizinho, porque ele havia ordenado a uma mulher que lhe desse comida. E quando Elias chega lá naquela cidade, logo na entrada encontra uma mulher que estava apanhando lenha. E ele fala para aquela mulher: vai e traze uma vasilha com um pouco de água para eu beber. E quando aquela mulher, que era viúva, saiu para buscar a água, Elias a chamou e lhe disse novamente: traze também um pedaço de pão para que eu possa comer. E a mulher respondeu para ele: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Eu vou fazer algo para eu comer e meu filho, vamos comer e depois morreremos. Foi a palavra daquela mulher para Elias. Então Elias é enviado para aquela cidade, e a mulher que ele encontra, da qual o Senhor disse que ela lhe daria comida, era uma viúva que não tinha nada em casa a não ser um pouco de farinha e um pouco de azeite. Meus amados, com certeza aquela mulher estava clamando ao Senhor, vendo a sua situação, o seu problema por não ter comida para ela e para seu filho. E sendo viúva naquela época, ela não tinha nenhum socorro, nenhuma ajuda. E ela realmente iria perecer.
E o Senhor, ouvindo o clamor daquela mulher, enviou o profeta Elias para aquela cidade, para ali realizar um grande milagre. O milagre da farinha que não se acabou e do azeite que não faltou daquela botija. Esse é o Senhor a quem nós servimos, o Deus que faz impossíveis. O Senhor podia ter enviado Elias para uma pessoa rica, uma pessoa que tivesse muitos bens e assim poderia sustentá-lo naquele tempo de seca. Mas não, o Senhor enviou Elias para uma mulher pobre, uma viúva que não tinha mais nada a não ser um pouco de farinha e um pouco de azeite. E nós vemos aqui nessa passagem, meus amados, que tanto Deus estava falando com o profeta Elias, como Deus também estava falando com aquela mulher. Deus queria tanto ensinar uma lição preciosa para Elias, para fortalecê-lo na sua fé, como também queria ensinar uma lição preciosa para aquela mulher. E eu me lembro daquela passagem lá de Mateus capítulo 14, onde Jesus está falando uma grande multidão, e quando o dia está escurecendo, os discípulos vêm falar com ele preocupados, que ele dispensasse a multidão para que eles fossem para procurar alguma coisa para comer, porque o lugar onde eles estavam era um lugar deserto. E Jesus falou para eles: dai vocês mesmos de comer para esses homens. E algum dos discípulos disse: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. O que é isto para toda essa multidão? Jesus mandou trazer aqueles 5 pães e 2 peixes. O Senhor Jesus orou, deu graças, abençoou e distribuiu aqueles pães, aqueles peixes, e toda aquela multidão comeu e ainda sobrou pão e peixe. E o texto diz que era uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E da mesma forma aqui, nesse trecho de Elias que nós lemos aqui, em 1 Reis, capítulo 17, aquela mulher, ela tinha apenas um pouco de farinha e um pouco de azeite. Mas ela não negou o pedido do profeta. Ela foi, preparou um pedaço de pão e trouxe para o profeta. Depois ela comeu e o filho também. E o texto diz que a partir daquele dia, a farinha não se acabou da panela e o azeite não faltou na botija por muitos dias. Aleluia. Esse é o Deus a quem nós servimos. Então eu quero exortar-te nesta noite. O que é que aflige o teu coração? Qual é a preocupação? Qual é a ansiedade que está tomando conta dos teus pensamentos? O Senhor diz para você esta noite: não temas, não temas. Confie em mim. Confie na minha provisão, confie no meu socorro, é o que diz o Senhor para todos nós nesta noite. Não temas, diz o Senhor, porque a farinha da panela não acabará, e o azeite da botija não faltará. Assim diz o Senhor Deus de Israel. Aleluia. Meu amado, minha amada irmã, que você possa depositar no Senhor toda a sua confiança e toda a sua esperança. Porque Ele é o Deus que opera milagres. Ele é o Deus dos impossíveis. Ele é o Deus da provisão para a minha vida e para a tua vida. Que Deus assim te abençoe. No nome de Jesus. Amém. Obrigada, pastor Ademir, por sua colaboração conosco, sua colaboração com o nosso Dose de Fé. Que Deus continue abençoando a sua família, a sua vida e direcionando cada passo teu. Amigos, compartilhem essa mensagem e façam com que mais uma vida seja também edificada. Que Deus abençoe a todos vocês.